Olá, meu nome é Ruane, sou aluna do curso de pós-graduação em Métodos Numéricos e Engenharia pelo UFPR. Participei também do grupo de Tecnologia Aplicada à Otimização Vegetal. E essa pesquisa foi realizada tendo como orientador o professor Dr. Eduardo Pécora Júnior. O título da dissertação é Abordagens Heurísticas para o Problema de Agendamento de Equipes de Manutenção em uma Ferrovia. Essa apresentação vai ocorrer da seguinte forma: nós vamos fazer uma introdução e falar sobre o problema, o contexto geral. Vamos falar sobre os objetivos que motivaram a pesquisa, a descrição do modelo, depois a apresentação dos resultados das abordagens heurísticas e, por fim, a conclusão. O problema de agendamento de equipes de manutenção em uma ferrovia tem como objetivo designar tarefas de manutenção para funcionários durante um horizonte de planejamento. Então, nós consideramos que temos ali os funcionários que vão sair do depósito no começo do dia de trabalho, vão realizar tarefas de manutenção nos locais técnicos. Esses locais técnicos, eles ficam entre as estações de trem na ferrovia e, ao final do dia de trabalho, eles devem retornar ao depósito. Então, os objetivos dessa pesquisa é realizar uma revisão sistemática, propor abordagens heurísticas para a resolução do problema e avaliar o desempenho das abordagens. Esse problema ele considera 23 locais técnicos, 8 funcionários, 12 competências diferentes. Nós temos também o conjunto de tarefas que exigem competência e também o turno de trabalho, que é de 6,9 horas, e também um horizonte de planejamento que pode variar de 10 a 30 dias. Também consideramos que cada tarefa está localizada em apenas um local técnico, que os funcionários partem e retornam ao depósito ao final do dia. Também, para realizar uma tarefa, nós temos um número mínimo e um número máximo de funcionários, e também o conjunto de tarefas obrigatórias, elas significam que devem ser concluídas dentro do horizonte de planejamento. O modelo matemático, ele tem aqui os índices, né? N, funcionário, I, tarefa, J, data, K, competências, P e Q, locais técnicos, o conjunto de parâmetros, aqui também mais parâmetros, vários conjuntos de variáveis. Nós temos aqui 13 conjuntos de variáveis no total, sendo que apenas 2 conjuntos de variáveis são de variáveis contínuas, o que faz com que o problema tem aqui 11 variáveis binárias, então a resolução dele se torne muito mais complexa. O modelo matemático, ele tem como função objetivo minimizar as horas de trabalho, minimizar a quantidade de funcionários que executam uma tarefa, minimizar tarefas concluídas em dias não consecutivos e também fazer com que a maior quantidade de tarefas sejam realizadas dentro do horizonte de planejamento. Nós temos aqui 5 restrições do modelo matemático. Restrição com relação às tarefas, elas garantem que se uma tarefa é iniciada, ela deve ser terminada, que o tempo gasto para realizar a tarefa mais o tempo de transporte não exceda a quantidade de horas de trabalho, entre outras restrições também. As restrições com relação às equipes, que vai dizer o número mínimo e o número máximo de funcionários que podem realizar determinada tarefa. Nós temos ali o conjunto de restrições com relação à competência, ou seja, cada tarefa só pode ser realizada se tiver pelo menos um funcionário com a competência, com o nível de competência necessário para realizar as tarefas, e também as restrições com relação ao transporte. Então, para a resolução do problema, uma das abordagens consideradas foi a Relaxing Fix, onde nós começamos essa heurística, né, levando em consideração que todas as variáveis são contínuas. Na primeira iteração, nós fazemos com que todas as variáveis com J igual a 1 sejam binárias e otimizamos esse problema.
a segunda iteração, nós pegamos o resultado, né, da iteração anterior, fixamos z e y, fazendo, fixando essas variáveis com j igual a 1, e para j igual a 2 o restante das variáveis ficam binárias, e assim por diante, até que na última iteração nós temos que para z e y com j igual a 1 até 9 são fixadas as variáveis, e o restante das variáveis nós com j igual a 10 são binárias. Bom, no Fix and Optimize nós escolhemos sempre algum conjunto de variáveis para deixar livre para otimização, e o restante são fixadas. Então aqui nessa abordagem nós sempre consideramos 2 índices para deixar livre e o resto para ser fixado. Então vai acontecendo isso de forma sequencial, né? Então sempre, por exemplo, data 6 e data 7 ficam livres para serem otimizadas, e o restante das variáveis os outros índices, né, são fixas, e assim por diante. O Fix and Optimize aleatório nós consideramos a primeira solução incumbente do GROB. Depois a partir dessa solução, nós selecionamos 5 cenários diferentes. Cada um desses cenários é selecionado de forma aleatória as variáveis que vão ser fixadas. Na segunda iteração, nós pegamos a melhor solução da iteração anterior e selecionamos mais 5 cenários. Só que nessa abordagem, o GROB ele otimiza as 5 cenários de forma simultânea. Bom, então aqui foram feitos todos esses testes, né? No modelo exato, no Relax and Fix nós deixamos só 2 datas fixas, né? No Fix and Optimize sequencial deixamos 2 datas fixas aqui, e também fizemos teste com 3 datas fixas. E por fim, o Fix and Optimize aleatório. Resolução do modelo exato, nós temos aqui esses resultados. Resolução do Relax and Fix, nós temos aqui uma recorrência de soluções infactíveis, e também aqui nós temos o gráfico de comparação, que mostra que essa abordagem é pior, né, do que o modelo exato. O Fix and Optimize sequencial, que mostrou resultados satisfatórios, né, com relação ao modelo exato. E nós temos aqui em laranja todas as vezes em que a otimização precisou ser interrompida. Aqui o Fix and Optimize sequencial com 3 variáveis livres. E às vezes em que a otimização precisou ser interrompida, aqui o gráfico de comparação. Fix and Optimize aleatório, e o que está em laranja mais escuro são as vezes em que a otimização foi interrompida. Então aqui a gente consegue já ver que o Fix and Optimize aleatório ele tem uma taxa de interrupção de algoritmo muito melhor com relação às outras abordagens. Aqui o gráfico de comparação. Bom, então, com relação ao tempo de processamento, né? O Fix and Optimize sequencial, ele tem uma taxa de interrupção do algoritmo de 28%. O Fix and Optimize sequencial tem uma taxa de interrupção de 44%. E o Fix and Optimize aleatório, ele tem uma taxa de interrupção de 7,9%. Muito
maior do que as outras abordagens, muito menor. Então, para comparação das heurísticas, foi feito um teste T de comparação, um teste T de probabilidade para comparar os resultados. E nós vemos aqui que o Fix and Optimize sequencial com duas tarefas livres, ele é o que mais traz resultados mais próximos ao do modelo exato. Com 3 variáveis livres, nós temos aqui essas 3 abordagens do sequencial, e do aleatório também temos aqui esses 3 gráficos do teste T de probabilidade. Então, nós temos que o Relax and the Fix é uma abordagem que se mostrou pouco satisfatória por ter uma taxa de interrupção de soluções infactíveis muito grandes. O Fix and Optimize sequencial, ele se destaca, né, com a melhor abordagem no 2TL, né, que apresenta o melhor desempenho de acordo com o teste T de probabilidade. O Fix and Optimize 2DL também encontra o mesmo valor que o GUROB em 3 instâncias com tempo computacional melhor. O Fix and Optimize aleatório também apresenta resultados pouco satisfatórios, porém apresenta a menor taxa de interrupção do algoritmo, o que mostra que essa ferramenta de otimização do GUROB, que seria de otimizar vários cenários em paralelo, ela realmente se mostra eficiente na questão de tempo computacional. Então, a resolução, né, a otimização de vários cenários, de múltiplos cenários no GUROB, ela tem um custo computacional menor em comparação às outras abordagens. Bom, então eu finalizo então aqui a minha apresentação. Muito obrigada.